Fala, galera empreendedora do Brasil, sou Mauro Benevenuto, estamos de volta aqui com Pode Contar. Hoje nosso episódio muito especial, seguindo aqui o que a gente tem conversado. Temos conversado com diversos empreendedores aqui no canal, com pessoas de várias áreas de atuação diferentes para poder compartilhar sobre as suas experiências e vivências e aquilo que pode trazer riqueza para as nossas vidas, para os nossos negócios. Enfim, hoje estou recebendo aqui a doutora Aline Teodoro, professora, advogada. Eu vou ler o currículo dela aqui um pouquinho mais de calma, a gente vai gastar aqui boa parte do episódio se eu for ler o currículo dela todo. Mas a doutora Aline é uma advogada, professora, uma acadêmica que está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco da sua vivência. A gente vai conversar sobre contabilidade, sobre direito, sobre negócios, enfim. Vamos ter um bate-papo bem legal. Seja bem-vinda, doutora Aline. Aline, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Nossa amiga em comum, Isabelle, fez essa ponte e é um prazer te receber. Mauro, obrigada. O prazer é todo meu. Fico grata pela indicação da amiga em comum, Isabelle, e fico feliz de estar aqui no podcast de vocês, Pode Contar. Eu tenho uma admiração pela profissão, pela contabilidade, pelos contadores, e faço contabilidade também. Estou no 5º período já. Que legal. Pode me chamar de Aline, por favor. Nem mesmo após terminar o doutorado, eu acho que esse título precisa ser falando, e a gente usa os títulos nos lugares que eles são necessários, e não é o caso fora da academia e num artigo acadêmico. Estamos aqui entre colegas e, no caso, eu sou caloura sua, né? Que legal. Pois é, a gente acabou descobrindo isso aqui no off, né? Descobri que a Aline está cursando, então, contabilidade. E eu também cursei Direito, né? Não terminei a faculdade de Direito, tá, gente? Eu tranquei a matrícula lá há uns anos atrás e já atuava com contabilidade, mas acabei me descobrindo aí como um empreendedor contábil e não voltei à faculdade de Direito. Mas você me deu um estímulo aqui, né? No início do nosso papo, né? O convido a retornar, porque o direito... a gente aprende que nós temos um conhecimento específico de entender como funciona o sistema, e saber atender às normas e saber trabalhar com isso é uma grande coisa. Junto com a contabilidade, que a gente compreende e faz a gestão do patrimônio, simplesmente, como eu disse para você, advogado, contador, contador, advogado, pode dominar o mundo. Brincando aqui, mas eu acho um pouco isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso de você, porque é um entendimento meu também, é um entendimento hoje de muitos profissionais, né, empreendedores também contábeis, é um entendimento hoje, né, eu, como te falei, né, como conselheiro do CRC, eu tenho convivido com muitas pessoas que hoje fazem o meio contábil no Rio de Janeiro, que são pessoas que estão ali em posições de liderança nas entidades de classe. E é uma visão que a gente tem visto nesses profissionais, o que muito me alegra, porque eu acho que a valorização ela tem que começar de dentro para fora. Muitas vezes a gente fica esperando que a sociedade valorize o nosso trabalho, e essa valorização tem que começar de dentro para fora. E assim, ouvir isso de você e de outros profissionais de outras áreas de atuação me deixa realmente muito feliz, porque realmente eu acredito muito no poder que a contabilidade tem para a transformação da sociedade, assim como do exercício da advocacia e do direito, né? Tem uma frase que eu vi em muitos adesivos de carro ao longo da minha vida, em muitos lugares, que a OAB dizia que sem advogado não há direito, não há justiça, e sem justiça não há democracia. Não é isso? Isso. E realmente eu acredito que isso seja a base, né, de uma sociedade forte e que entenda dos seus direitos e dos seus deveres, né? E essa eu sempre vi na atuação do advogado, da OAB, da classe, né, do direito, que eles vivem talvez com mais intensidade ou com mais verdade. Eu falei que é uma cultura, né, de classe. Essa valorização, se veem com essa importância. É assim mesmo, ou eu estou vendo errado? Eu acho que você está vendo de forma correta e de uma forma até, digamos, satisfatória, porque tem vários aspectos dessa compreensão da importância da advocacia. Eu diria que a primeira coisa que faz com que nós
nos reconheçamos como advogados e poderosos, é que a gente tem um órgão de classe muito forte. Não só porque tem uma previsão constitucional, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma previsão constitucional e um reconhecimento também decorrente da atuação na época da ditadura militar, da defesa de direitos e da defesa do Estado democrático, é entendido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive a OAB, como uma instituição sui generis. E está lá no rol dos legitimados, inclusive, para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, característica que a gente não encontra em outros órgãos de classe, de categoria profissional. Por outro lado, também é uma questão histórica, né? Direito, engenharia e medicina são cursos, historicamente, desde a época do Império, valorizados e cursos clássicos. Uma tradição histórica, né, digamos assim. Além dessa tradição histórica, os cursos de direito sempre foram muito elitizados e cursados pela elite, né, dominante. E, ao longo do tempo, claro que a democratização do ensino e a quantidade de cursos de direito do país, a gente hoje em dia sabe que não existe, não é mais reservado àqueles da elite econômica, né? Bom, né? Por outro lado, essa questão histórica, ela vai passando, né, e sendo herdada. Então, tem uma questão de formação, tem uma questão de valorização pelo órgão de classe, tem uma questão de valorização ser advogado, defesa dos direitos. Eu entrei no primeiro dia da faculdade do meu curso de Direito, eu fiz na Universidade Federal Fluminense, e eu estava encantada, né, caloura, cheguei lá na primeira aula e o professor era o Sérvio Túlio, não sei se ele ainda é desembargador, está aposentado. Ele fez um discurso, vocês são a elite, ele falava isso assim, então você chega e você acredita naquilo, você faltou no lugar certo, vocês são a elite, vocês vão dominar um conhecimento específico que só vocês saberão, e aquela coisa assim, e você não é criado, você é forjado com essa cultura, assim como depois o Ministério Público, você acaba, como membro do Ministério Público, se encaixando e se moldando aquele sistema de persecução penal. Os advogados também são educados e são treinados para se entenderem importantes, e somos para a sociedade, mas como atividade meio, a gente não cria nada, a gente fala do direito, em geral, de terceiros, a nossa capacidade é postulatória, embora isso, ultimamente, esteja mudando. Eu estou dando aula esse semestre de startups jurídicas e falando com os alunos de segundo período que é interessante, embora não sejamos pela disposição legal do Estatuto do Advogado, da lei que rege a profissão da advocacia, não sejamos empreendedores ou não, os escritórios de advocacia, as sociedades de advogado não são sociedades empresárias, e se a visão clássica é que os advogados não criam nada, isso pode mudar. Perguntei para eles o que vocês fariam na área de empreendedorismo jurídico. É possível ser um empreendedor? Seria possível pensar numa startup com um objeto social diferenciado? Essa foi a última aula que a gente deu na semana passada. Eles fizeram um contrato social e escolheram objetos diferentes, começaram a estudar sobre startups e ver o que eles poderiam produzir. E o que eu coloquei para eles nós, em geral, somos atividade meio, a nossa profissão. Na área das startups, a gente trabalha para engenheiros, produção tecnológica, ou ciências da computação, na área de novos sistemas, programas e processos, mas será que a gente não consegue? O que a gente pode pensar de novo para a nossa atividade? E eles ficaram pensando, será que é possível? Hoje em dia eu acho que sim, o mundo está mudando, então as mudanças estão vindo, muitas coisas diferentes, e eu fico encantada que o direito possibilite isso, mas eu acho que o potencial da contabilidade é inenarrável. E só para fechar essa sua primeira pergunta, eu dei aula no curso de contabilidade na Universidade Federal Fluminense e eu percebia os alunos acanhados, diferentes dos alunos do curso de Direito, e aí eu acho que a formação faz a diferença. Enquanto os alunos de Direito estão ali achando que vão dominar o mundo, né? Os alunos do curso de Contabilidade estão preocupados
em assistir a aula, eles não são motivados, estimulados a acharem que aquilo que eles estão estudando e no que eles vão se tornar ao se formarem, eles não acreditam, ou pelo menos à época, em 2013, era assim. Eu creio que ainda há essa realidade. Eu acho que esse movimento ele começa e perpassa, né, pela questão do empreendedorismo contábil, porque de uns tempos para cá, até de forma exacerbada, um pouco exagerada às vezes, né, o assunto é empreendedorismo, ele tem dominado muito. Acho que a pandemia também potencializou bastante isso, né? Surgiram empreendedores que na verdade nem o são, né, mas o termo ele está muito até um pouco mal utilizado. Mas no meio contábil hoje esse movimento passa muito pelo empreendedor contábil, que tem que empreender é um desafio muito grande, né? Você tem que se desdobrar em vários e tal. Isso vai gerando uma certa experiência, né? Uma casca que eu acho que com o passar do tempo foi criando um pouco dessa mentalidade, de se entender a importância de mudar essa mentalidade. Não, óbvio que eu não estou aqui dizendo que essas são as pessoas que estão mudando a classe, não é isso. Mas que eu acredito que por causa desse movimento forte do empreendedor contábil, houve uma chama que se acendeu e que tem feito com que a classe realmente tenha buscado um pouco mais de mudança nesse sentido, né? Hoje o nosso conselho é presidido, né, já há algum tempo por profissionais que enxergam dessa maneira a importância da valorização da classe, de um posicionamento perante a sociedade como realmente a contabilidade e precisa ser enxergada com essa força, com esse poder de ser realmente uma peça muito importante na engrenagem. Fundamental. Não existe sociedade capitalista e não existe país desenvolvido sem que a contabilidade, a gestão do patrimônio, seja a contabilidade privada, tem o Manual de Contabilidade da Administração Pública, o MCASP. Meu filho, como economista, está falando, cara, esse manual é fantástico. Eu falei, é muito fantástico. Já chegou lá, a gente no direito vai lá pela página 71, que começa a tratar para o direito financeiro de receita pública, definição do que é entrada, o que não é. Ele falou, nossa, como é que ninguém no curso de economia prestou atenção nisso? Eu falei, a contabilidade pública é mais específico. Mas eu trabalho para uma empresa canadense e a gente trabalha com brasileiros no Canadá ou brasileiros que adquiriram a cidadania canadense. Nosso perfil de clientes é 90% de brasileiros. E no Canadá, assim como nos Estados Unidos, o contador tem tapete vermelho. As regras são internacionais, então tem também qualquer problema com um contador do Brasil trabalhar no Canadá e nos Estados Unidos e registrar sem nenhum problema. Já existe uma dificuldade enorme quando um advogado no Brasil quer atuar no Canadá ou nos Estados Unidos por conta das diferenças de normas. Então, além de tudo, as normas internacionais, o padrão internacional, essa reforma lá atrás que houve em relação à visão da contabilidade ser a mesma no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, isso traz um poder e coloca o contador num centro importante de interdisciplinariedade, no caso com os advogados e equipes como também economistas no planejamento tributário, em processos e ações de due diligence. Os advogados não sabem, na verdade os advogados acho que não sabem nem fazer conta de 10%, não sabem fazer cálculos de 10%. Mas, às vezes, o trabalho todo de valuation, o trabalho todo de planejamento tributário acaba ficando na conta do advogado, como se ele, em geral é assim, lidera a equipe, ele que faz o planejamento, mas, na verdade, ele faz a gestão dessa equipe multidisciplinar e o contador tem uma função, se não tão fundamental quanto o advogado, eu diria até maior, mas o advogado tem um reconhecimento social e empresarial ainda mais importante que o contador. Verdade. E eu acho que é uma questão de cultura que pode mudar. Por outro lado, é uma equipe multidisciplinar que deve trabalhar harmonicamente. Quando a gente está falando de due diligence e
planejamento tributário, mas existem aqueles confrontos também naturais da equipe que está chegando para avaliar e a equipe que está e o contador que está, sabendo que talvez ele não tenha pensado tão bem do que ele poderia fazer de satisfatório, seja porque ele não foi contratado por isso, porque ele não é valorizado a ponto de ter esse trabalho. E então, a equipe que chega, eu já sei mais ou menos quando eu chego numa empresa, aspectos que podem ter problemas ou podem não estar bem trabalhados nos livros contábeis. E eu penso, por que o contador faz isso? E aí eu fico pensando, será que é de propósito? É falha de formação? É desestímulo? Então, eu costumo falar com os alunos aí já de tributário. Quando você chega para fazer um planejamento tributário sendo contratado de fora, naturalmente você vai ter uma resistência daqueles que lá estão, porque é uma questão óbvia. Sabe-se que você fará e apresentará questões que poderiam ter sido apresentadas por aquela equipe, mas se aquela equipe apresentasse aquela solução, qual seria a vantagem dela? Qual é o estímulo dela? Entra então, no salário. Ela acaba fazendo a parte técnica, operacional ali, meio que resolve a questão, e aí o profissional que tem uma valorização, né, ou é enxergado com um valor maior, ele apresenta, óbvio que ele tem também, né, o seu valor, ele de fazer essa coordenação, de se apresentar como tal, e estudou também para isso, mas talvez realmente aquela equipe técnica poderia ter, né, feito todo esse trabalho, desenvolvido até, né, a apresentação ou algo do tipo. Eu sempre pensei, planejamento tributário, quem tem que fazer é contador. Quem faz no Brasil? Advogado. Nunca sozinho, porque ele não tem condições. Mas advogado. E por quê? No Canadá não é assim. Não é liderado. Pode ser, mas não funciona dessa forma. Mas eu acho que os contadores ainda têm um filão enorme para levar de atividades que são exercidas exclusivamente por advogados e são subcontratados para participar de equipes, simplesmente para fazer aqueles cálculos, mas já fiz isso. Eu penso, nossa, ele fez o trabalho todo. Entendi. E aí recebe uma hora diferente, e recebe diferente, e isso tudo eu acho que tem a ver com a cultura mesmo, e se reconhecer como importante e sabendo que faz o trabalho principal. Isso vem de dentro para fora. Esse trabalho, essa valorização, essa forma de se enxergar, ela tem que realmente nascer dentro da classe. E, né, voltando um pouquinho lá onde você falou, é algo que foi construído ao longo da história da classe advocatícia. Né? Os advogados, eles têm, como você falou, chegar numa faculdade, ouvir aquele discurso que inflama. Por 5 anos você fica ouvindo, vocês são a nata da nata, vocês são os melhores, vocês podem tudo, conhecimento é poder, vocês dominam o sistema, conhecem as leis, e aí você acredita nisso. Você é forjado, né? Você é formado dentro desse discurso, e realmente eu acho que isso potencializa, aumenta, na verdade, né? Mostra para você que já tem um potencial, que já tem aquele desejo, isso te eleva muito mais e certamente ajuda muito a chegar em lugares altos. Isso é muito legal, muito legal. Fica a dica aí para você que está ouvindo a gente. Acredite no seu potencial, lute pela sua valorização, que você tem condições de alcançar sucesso aí na sua área de atuação. Muito legal. Olha, fica registrado que não fui eu que instiguei o assunto, que eu gosto muito de falar sobre essa questão da valorização da classe contábil, né? E é muito legal ouvir isso de uma profissional de outro ramo de atuação que, na verdade, se complementam, né? E se ajudam, e eu acho que a união profissional, né, e eu quero entrar nesse assunto também, falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre parcerias. Acho que isso muda a vida da gente, nos ajuda realmente a ser profissionais cada vez melhores. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a sua atuação acadêmica e quero falar também sobre essas questões mais práticas do dia a dia e como que a gente pode se potencializar o nosso trabalho, mas eu quero só deixar aqui, fazer um registro dos nossos patrocinadores, o pessoal que acredita, que não pode contar, que nos ajuda, que ajuda o Estúdio Cria Mais, a Global Ops, que é o nosso parceiro aqui na área de corretagem de seguros, planos de saúde, está sempre com a gente,
já há bastante tempo aqui na JM Contabilidade, no nosso grupo, e o Estúdio Megalos, né? A Megalos, que é uma produtora de eventos e de sonorização, audiovisual. O pessoal é poderoso, é forte, nos ajuda bastante aqui também no estúdio. Então, agradecer esses dois queridos amigos e parceiros de negócio. A JM Contabilidade é nossa e é da casa e também está sempre nos apoiando aqui. Então, doutora, feitos esses registros importantes, eu quero te falar o seguinte. Né, até vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Eu fiz aqui fui lá no seu Instagram e colei aqui o seu currículo e vejo que a sua atuação no ramo acadêmico também é muito forte, né? Hoje você é professora, é coordenadora também, né? Coordenadora coordenadora adjunta do curso de Direito aqui da Unigran Rio, em Duque de Caxias. Você já falou sobre isso, né? Sobre a importância da forma com que os estudos são ministrados, né? Essa questão da valorização da classe desde o começo. Mas, assim, quanto mais preparo, quanto mais estudo, quanto mais o profissional busca esse conhecimento, mais ele tem esse poder de ser enxergado como alguém importante para a sociedade. Essa busca pelo conhecimento, pelos estudos. Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta até retórica, porque a gente já sabe a resposta. Mas como que alguém que entra na faculdade pode efetivamente entender que aquele conhecimento vai ser algo que vai fazer com que ele concretize os seus sonhos e objetivos na profissão escolhida? Eu não acho a pergunta simples, não. Eu acho que ela é importante porque a gente está num ambiente mundial de autoajuda e de que seja forte, firme, leia 5 frases de efeito todo dia, olhando para o espelho, e aí você vai descobrir que o mundo vai se abrir para você. Eu acho que é importante estar motivado, ser motivado, os soft skills, as habilidades que nós precisamos ter, mas sem conteúdo isso não se sustenta por muito tempo. Profissionalmente, então, não se sustenta mesmo. Então, eu não nasci em berço de ouro e eu sempre soube e acreditei na ideia de que, através do estudo, a gente faz a mobilidade social. Então, isso foi fundamental para mim. Eu estudei na sétima e 8ª série, era diferente, né? Era em 2º grau, depois passou para o ensino médio. Mas o 7º e 8º ano em escola do município e o ensino médio numa escola técnica estadual, eletrônica. Eu falo para os alunos, fiz eletrônica e, assim, muito motivada por um professor de matemática, eu sempre gostei de matemática, e ele dizendo que a gente tinha que buscar um ensino técnico. E eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu não cursar uma faculdade, o que eu vou fazer? Eu não queria trabalhar em loja, e eu queria... Meu pai era engenheiro, é engenheiro, mas também depois se tornou professor universitário. Eu falei, como é que faz, né? Ele, à época, pagou a faculdade dele, e a gente não tinha dinheiro. Então, eu fiz um plano, vou falar rapidamente, eu fiz um plano para economizar um dinheiro, que eu sabia que eu não tinha condições de passar no vestibular de uma universidade pública, mas eu só podia cursar a universidade pública, então eu distribuía papel da Encol na rua e guardei dinheiro para pagar meu curso pré-vestibular. Isso no 2º ano do ensino médio. No último ano, com esse dinheiro que eu economizei, eu paguei o pré-vestibular lá em Madureira. E aí eu falo para os alunos, rindo, eu tenho vários traumas, não aguento quando falam R$1, não aguento o ônibus, porque várias coisas, era todo dia comer podrão, né? Eu falei, não aguento podrão, porque eu comi muito podrão. Eu saía do colégio, ia para o colégio de manhã, comia podrão e ficava tarde no curso pré-vestibular, mas na esperança de que o conhecimento pudesse me levar para outro lugar onde eu queria chegar. E eu acho que, assim, cheguei do ponto de vista de onde eu estava e para onde eu estou e para onde eu poderia ir se eu quisesse. Então, os professores falavam, e eu digo para os alunos, gente, o que vocês querem fazer? Vocês podem qualquer coisa, não tem limite. Alguns na Baixada têm, inclusive, um sentimento
negativo de si em comparação com a Inferioridade. capital, né? Ou às vezes tem aquela compreensão de a universidade X é assim, a universidade Y talvez seja melhor. Não tem isso, o melhor é a gente, o melhor é o que nós podemos fazer com aquele conhecimento que a gente recebe, mas precisa do conhecimento. O que eu costumo dizer é, quem não nasceu em berço de ouro precisa de algo. O conhecimento é o meio para te levar a algum lugar, porque a autoajuda, ela na segunda semana ninguém te aguenta. Porque cadê e aí, o que você vai me trazer? O que você sabe? O que a gente vai fazer? E a pessoa está só na autoajuda e fica aquele rolando lero, né? Aquela coisa assim, vamos bater um papo e tal, tá, mas e o negócio? Efeitos práticos. O que você tem para vender? Qual o produto que você tem para entregar? É serviço? Qual é o seu serviço? E não tem, a pessoa não tem. Então, quando os professores falavam no pré-vestibular, isso vai cair, eu abri o olho. Isso vai cair também, tudo caía. Então, eu ficava com os meus olhos abertos, assim, e absorvendo o máximo possível. E graças a Deus e também ao estudo e à dedicação, naquele ano eu consegui passar no vestibular, isso foi em 94. Em 95, eu estava no primeiro semestre da Faculdade de Direito, onde eu queria estar, e pensei, quando eu passei, agora ninguém me segura. Nada me segura mais, porque eu só precisava daquilo, que era o quê? O conhecimento. E ontem teve um evento criminal na Unigran Rio, e um dos criminalista famoso, e eu pensando, os alunos não devem estar gostando de ouvir isso, que ele falou, gente, tem que ler livro, gente, tem que ler, não dá para passar pela faculdade achando que 5 slides vão resolver a sua vida, que você vai ter um conhecimento. É luta, é assim, quando a gente faz um bom trabalho, as pessoas só olham aqueles 20 minutos de uma sustentação oral ou 1 hora de defesa, mas assim teve muito trabalho, tem muito trabalho para poder chegar ali, né? Pois é, e isso não sai sem conteúdo. Então, eu diria que o curso e aí os alunos, eu falo só para fazer um parênteses aqui, existem vários perfis de professor. Eu não acho que eu seja a professora mais simpática, talvez, para os alunos atualmente. Assim, sou legal, não quero ser colega, não tem isso, e aí não tem. Porque eu tento melhorar, né? Assim, tentar ser menos conteudista. Mas eu tenho uma ansiedade muito grande que os meus alunos tenham o mesmo conteúdo que outros dos melhores lugares, das melhores universidades também tenham. Só que isso é uma luta, porque essa coisa de, você vai para casa e vai estudar, ou como no modelo norte-americano, os alunos ficam em biblioteca, aqui não fica. E se deixar, passa 2 semestres de direito tributário sem estudar nada, e que é a prova fácil. Eu acho que é possível passar, assim, não na minha disciplina, mas em algumas. Só que o resultado é, depois que se formar... Que profissional vai ser, né? Ou vai ter que voltar atrás e descobrir como é que corre e quais os arrependimentos e como é que você pega de volta aquela bagagem que você não quis ter naquele momento correto. Então, eu acho que o conhecimento, a educação salvam, principalmente região sul e sudeste, porque em algumas regiões do país ainda tem uma mobilidade social muito difícil. Então, nem sempre o estudo pode garantir que haja essa modificação de status e classe social. Então, assim, uma coisa que eu acredito muito que as pessoas, elas buscam conhecimento, adquirem conhecimento, e quanto mais conhecimento elas adquirem, maiores são as probabilidades delas se tornarem pessoas bem-sucedidas. Mas o ambiente também, ele interfere. Sim. E essa interferência, ela pode ser muito significativa, dependendo, né, de como aquela pessoa vive aquele ambiente. Você falou uma coisa muito interessante, que é hoje, né, nos tempos atuais, tem um termo que fala de sociedade líquida, né? Tá tudo muito líquido, né? As coisas são muito... as pessoas querem cada vez mais as informações do jeito mais fácil possível e acreditam cada vez mais em... não checam fonte e... não é verdade, é isso mesmo. E aprofundar-se em conhecimento é cada vez mais desafiador, né? E cada vez mais necessário, eu acredito. E
esse ambiente, né, esses tempos atuais devem ser desafiadores ainda mais para quem ensina. Porque você está ensinando para pessoas que talvez não valorizam tanto a importância de estar, como você falou, nas bibliotecas ou em casa estudando, reforçando aquilo que aprendeu. Porque no futuro, tudo aquilo que você aprende na faculdade é que vai fazer com que você tenha bagagem para se tornar um profissional que não digo nem um profissional de sucesso ou de destaque, mas um profissional que entregue aquilo para o qual ele se propôs a fazer. Então, realmente deve ser muito desafiador. Mas essa é a minha visão de uma pessoa técnica. Eu sou muito técnica. Técnica no sentido que eu prefiro fazer o trabalho. E há também aqueles que talvez entreguem esse trabalho para pessoas como eu. E digamos, numa sociedade de advogados, numa empresa, há aquele diretor de vendas, há aquele que está em todos os em todos os jantares, em todos os encontros, que é a questão do network. Eu não sou tão atraída por fazer network. E eu sei que isso tem um custo, ou é um problema, então você vai e se associa a pessoas que gostam mais de estar nos jantares. Sim, e às vezes é uma questão de característica pessoal. É uma peculiaridade pessoal da pessoa, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de interação social, outras um pouco menos dessa facilidade, mas como você mesma falou, você se aliar a essas pessoas dentro daquilo que você entende, né, que haja sintonia, que haja harmonia, né, entre as pessoas. Eu acho isso também importante, fundamental, você poder caminhar junto com alguém que faça realmente sentido que você esteja junto com aquela pessoa. E eu acho que isso realmente pode ajudar muito, né, na construção de uma carreira bem-sucedida. Os ambientes forjam, moldam e também são seletivos. Algo que eu acho interessante, você está falando de modernidade líquida, do Zygmunt Bauman. Isso, Bauman. Os livros dele, quase todos em PDF, são de livre acesso no site dele. Eu coloco para os alunos, ninguém lê nada, no máximo lê Amor Líquido. Mas, assim, Amor Líquido é fininho, então eu acho que eles todos deveriam ler. É para dizer que leu um livro dele, né? Mas mas eu sou encantada, né? Sociólogo polonês. Essa questão de parcerias, essa questão de ser forjado. E é claro que nós podemos fazer nossas escolhas e, nesse contexto de modernidade líquida, a geração Z, que está sendo muito comentada, que são os nossos alunos, os mais jovens, né? A geração Z está com um dilema aí. Eu estava falando com uma amiga de Brasília, falando, gente, toda semana sai alguma coisa criticando a geração Z, que ninguém quer contratar a geração Z, que a geração Z não aguenta a pressão, que a geração Z tem dificuldade na linguagem, tem dificuldade na vestimenta, aí vem a geração Z e diz isso é preconceito, nós somos livres, realmente não devemos trabalhar sob pressão, saúde mental. Eu acho que devemos respeitar todas as posições, mas também tem uma questão muito interessante aí. Se a gente achar que a linguagem não importa, se a gente achar que falar errado, falar muito palavrão, que tem uma onda também, né? Quer falar palavrão pra caramba, e aí os iguais se identificam. Sim, vai ter um monte de gente que vai te contratar e um monte de gente que não vai te contratar. Eu quero ficar com esse perfil de identidade regional mesmo, eu sou daqui ou eu sou dali. Tudo bem, então você já está selecionando que você quer esse ambiente, essa contratação. Eu só acho que falta uma visão de que a gente faz escolha o tempo inteiro. E as escolhas de quem nos contrata, de quem não vai nos contratar, porque esse perfil não se encaixa. E aí eu pergunto para os alunos, vocês fazem escolhas conscientes? Vocês sabem o que vocês querem ser? E aí, pegando redes sociais, mídias, alguns alunos publicando, criticando determinado grupo, eu falo, bom, bacana, mas você sabe que esse grupo que você está criticando, isso vai ficar na rede para sempre ou isso vai ficar registrado? A chance de você ser contratado por esse grupo é zero. Então, eu nunca pensei nisso. Como é que as pessoas, alunos de graduação, adultos ou profissionais, não percebem que escolhas estão fazendo, às vezes por identificação política, identificação religiosa, identificação de visão de mundo? Como profissional liberal, o que se quer?
quer trabalhar para quem, quer fazer o principalmente quê? se pensar nisso, né, como profissional liberal. A gente faz as escolhas hoje e essas escolhas elas fazem a gente amanhã, né? E aí você como profissional liberal, como alguém que está aí no mercado, né, que na verdade precisa de abertura. Pensar nisso é importante. Voltando, talvez, numa interseção nossa, contabilidade com direito. Na área das contas públicas, recentemente, em dezembro de 2023, eu fiz a defesa de 2 exercícios das contas da Prefeitura do Rio de Janeiro de 2019 e 2020. Nesse momento, talvez... E aí depois escrevi 2 artigos, um saiu no Conjur e outro saiu no Jota, sobre a questão da politização de tribunais de contas e sobre questões que perpassam a análise de contas públicas e gestão de governo. O que a gente percebe os profissionais, os tribunais de contas profissionais da administração pública e oportunidade para a gente trabalhar. Eu posso trabalhar para conta de diversos prefeitos, tanto faz orientação política, eventuais preferências que eu tenha. Eu estou falando de atuação técnica, eu estou falando de análise de contas e defesas de gestões de governo. E isso é devido à sociedade, não a determinada classe política. É aquela discussão, advogado criminalista defende bandido, para quem fala isso, obviamente, isso não faz nenhum sentido. É não entender como funciona o processo. Então, eu fico o tempo inteiro, além do conteúdo, seja de direito empresarial, seja de direito tributário, seja de direito financeiro, tentando alertar que, como profissionais liberais, a gente não olha, pode olhar, é uma preferência. Só trabalho para fulaninho vestido assim, que fala assim, tá bom. Mas será que a função profissional e técnica precisa ser limitada por essas preferências? Respeito quem tenha isso, mas estamos no cenário eleitoral, tem muita polarização e muita incompreensão do que é atividade jurídica, do que é atividade da contabilidade, do que é atividade econômica, e aí eu entendo que vem um pouco da ignorância e da falta de formação adequada ou de estudo, atenção dos alunos, quando a gente fala de disciplinas propedêuticas, sociologia jurídica, filosofia, não entender como funciona o mundo. E talvez ler um pouquinho do Príncipe, no caso, não o Pequeno Príncipe, sim Maquiavel. Legal, muito legal, muito legal. Acho que essa parte acadêmica, ela realmente traz assim, uma visão de mundo que é muito importante e transforma muitas vezes a visão das pessoas, né? Tem gente que passa pela universidade, que entra de uma maneira e... Tem gente, acredito que todos, né? Tem uma transformação nesse processo. Uns num volume um pouco maior, né? Uma percepção maior, outros numa percepção menor. Mas realmente é muito interessante pensar nisso, né? A importância de você ter o conhecimento nessas questões, como você falou, das disciplinas propedêuticas, de você realmente entender o mundo, a sociedade, o seu lugar nisso tudo. E aí fica muito mais fácil de você aplicar aquilo que você aprende na parte técnica. Academicamente, eu considero uma realização, onde você pode construir, contribuir. No caso, eu me sinto também devolvendo um pouco para a sociedade de tudo que eu recebi. Eu sempre estudei no ensino público, graduação, mestrado, doutorado, marido e filhos também. E eu acho que a gente tem uma dívida, e aí eu dou aula de direito tributário e fica fácil, que eu acho que realmente a gente tem que pagar tributo mesmo. A questão é o quanto. Mas essas oportunidades que decorrem do pagamento do tributo, como o ensino gratuito, a educação pública e universal, eu acho que são questões assim, ainda de oportunidade que a gente tem para oferecer para aqueles que querem fazer essa mobilidade. A área acadêmica, volto a dizer, uma realização que não tem coloração política, não tem preferência religiosa, é aquilo porque é a teoria, é aquilo porque a gente precisa aprender a teoria e depois cada um vai escolher qual o caminho que quer seguir. Mas a educação não é permeada, segundo alguns, com vieses assim ou assado, e sim, ela precisa ser ensinada porque todos
tem direito à luz, a conhecer, para depois fazer as suas opções. Infelizmente, há muita discussão política até em relação a isso, né? Que a universidade pública tem o viés disso, daquilo outro, e realmente eu acredito que as pessoas que estão vivenciando aquela experiência, elas vão vivenciar da maneira que elas entendam que é importante para elas e vão passar por aquela experiência e aplicar na sua vida aquilo que elas aprenderam de verdade. Eu acho que realmente a questão da universidade como um lugar onde se constrói o conhecimento não só técnico, mas o conhecimento para a vida. Transforma. A universidade transforma. A graduação, eu acho que transforma. Você falou e a Litiane, a coordenadora geral do curso, e o professor Ivano, o outro coordenador adjunto, a gente sempre fica emocionado em formatura, porque a gente vê no primeiro período aqueles alunos e depois, 5 anos depois, pessoas, algumas prontas, outras quase prontas, outros ainda vão ter que ralar muito para ficarem prontas, mas vão colar grau. Mas a gente fica muito emocionado, porque a transformação a gente observa. E aí eu lembro de mim e eu penso, nossa, é um momento que você pensa, o Brasil tem jeito, vai dar jeito sim, essas pessoas vão mudar o mundo, cada vez que está chegando mais gente, as coisas podem ser melhoradas. É uma paixão, Aline, lecionar? É uma devoção. Eu não sei se paixão para mim é muito forte, eu não sou dada a essas emoções fortes. Mas acho que é mais que isso, é amor mesmo. E é desafiador? Eu tenho sempre que estar atualizada, aprender para ensinar. E nos períodos mais avançados é muito interessante porque os alunos, eles ficam com o telefone na mão e ficam querendo saber se você sabe mesmo, e ficam fazendo perguntas e querendo te colocar pegadinhas. Então, assim, é muito interessante, eu gosto disso. Aí faz uma pergunta que saiu ontem. Às vezes, tá dando aula hoje, você sabe disso? Eu falei, não. Então, aconteceu ontem. Eu falei, puxa, obrigada por ter trazido aqui essa atualização. Contribuiu muito. Ensinar é a melhor maneira de aprender, né? A gente precisa... É uma forma de se manter não só atualizado, mas... está ligado com os mais jovens, com as novidades. Legal. E também ficar com os pés na realidade. Legal. A tendência dos advogados, aí é minha visão crítica, o pessoal não gosta que fale muito, é de uma certa arrogância, alguns são muito metidos. E eu fico tem olhando até uma meio que um dito popular, né, em relação a isso. Qual? Tem vários. Não, né? Ditos populares, eu usei no singular, mas seria no plural, de que realmente uma visão popular de que o advogado é assim. Talvez a linguagem, talvez aquelas roupas ainda em julgamentos, mas a minha visão é de simplicidade como uma atividade meio tão importante quanto a do contador. Também não olho o juiz mais importante de forma alguma que o advogado ou as partes que estão ali, o promotor. Tem uma visão muito... Existem ritos, né, que devem ser respeitados, mas no final das contas vamos todos, cada um para sua casa, deitam e dormem, e são pessoas iguais, né? Existe a liturgia no direito como precisa, e existe a liturgia em algumas áreas específicas, a medicina também tem, mas, na minha visão, essa valorização excessiva de algumas carreiras, principalmente na administração pública, no caso a magistratura e Ministério Público, se colocando, no caso, alguns juízes como inacessíveis, inclusive para advogados, para mim isso é um desserviço para a sociedade, é um desserviço para a nossa evolução enquanto sociedade, porque os juízes, promotores, servidores do judiciário, médicos de hospitais públicos, professores, todos estão ali para servir. E eu acho que alguns, quando passam no concurso, esquecem que eles deveriam servir. E não passam no concurso para serem separados como pessoas especiais, diferentes, que têm que usar elevadores diferentes e que, vez ou outra, podem talvez conceder a felicidade de alguém conversar com eles. E a minha visão é bem... Acho que isso é muito mais das pessoas do que das carreiras as quais elas ocupam, não? Não sei se das pessoas e das carreiras. Eu acho que pessoas nas carreiras. Entendi. Porque é uma questão mais de país subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento. Verdade. Quando a sociedade toda é educada, ela descobre que todos estão
no mesmo mesmo plano, lugar, cada no mesmo um patamar. fazendo a sua função importante. Numa sociedade menos desenvolvida, num país subdesenvolvido, Onde a informação não é tão democrática, né? não é, e além de não ser democrática, mesmo aqueles que têm o diploma, não significa que sejam, de fato, pessoas esclarecidas. Então, e aí é uma crítica até um pouco dura, mas a gente tem um monte de analfabeto funcional com diploma de terceiro grau. Cargos importantes. Então, assim, como é que a gente faz com isso? Não faz, continua seguindo na esperança de que alguns se aposentem. Eu fico assim, qual a solução para isso? Esperar aposentar. Eu não vou ver esse cargo sendo ocupado, mas assim, algum dia isso vai acontecer, né? Então... E que venham melhores ali. Então vamos fazer a nossa parte para que os novos sejam melhores do que esses que estão hoje ocupando. E eu espero que sejam os nossos alunos e sejam as pessoas que a gente consegue colocar um pouco de humanidade e despertar o olhar, porque o direito é para a sociedade, é ciência social aplicada. Eu falo que o direito é feito para pessoas. Mesmo que exista o direito das coisas, coisas de pessoas. Então, assim, a gente não pode esquecer disso. Muito então, legal. O direito é para a sociedade, é para regular, é para paz social, é para pacificação de conflitos. Às vezes... Essa visão realmente ela é transformadora. Isso é muito legal. E essa sua atuação no ramo tributário, eu vi que há pouco tempo, né, você também assumiu como vice-presidente da Comissão de Direito Tributário e Financeiro aqui da OAB de Caxias. Sim, sim. Ah, que legal. A presidente, a Karina. A OAB de Caxias a gente teve próximo, né, aqui por um bom tempo, por conta da atuação aqui. Havia um movimento para uma revitalização da Associação Comercial e Industrial de Duque de Caxias, e ali fomos convidados, né, os conselheiros do CRC aqui de Caxias, né, hoje somos 2 conselheiros aqui de Caxias, eu e a Flávia, e o delegado de Caxias também, ele é bastante atuante, né, que é o Jean, e a gente está sempre nesses movimentos aí junto ao Sebrae, né, e a OAB de Caxias também participou muito ativamente através do presidente Wagner. E a gente esteve muito próximo ali, estivemos na sede, a sede da OAB aqui pertinho, né? E é muito bonita, né? Foi construída, né, até há pouco tempo, né? Que era mais para cá, aqui Eu já conheci na sede atual. E tem um auditório muito legal, já tive em alguns eventos ali. E realmente a gente vê que é uma ordem atuante. Bastante. Moderna, né, digamos assim, respeitando, obviamente, todas as questões, os ritos, as legislações, mas que tem uma atuação muito próxima da sociedade, das universidades aqui de Duque de Caxias. E eu acho isso muito importante. E isso traz a oportunidade da educação e do conhecimento para as pessoas. Eu atuo aqui, né, nós atuamos aqui com empreendedores, né, empresários, atendemos, né, essas pessoas, e a gente sempre vê que essas pessoas elas têm uma necessidade muito grande de aprendizado e muito mesmo da parte tributária, né, da importância de uma gestão financeira eficiente que ajude essa empresa a gerir bem as suas finanças, a aplicar, né? Porque o que acontece com o empresário, com o empreendedor aqui? Aqui é só em Caxias, em outros lugares isso não acontece, não. Olha, eu arrisco dizer, nem sei o que você vai falar, mas eu acho que isso não é só geral, em Caxias, não. Né? O empresário começa um negócio e muitas vezes é uma novidade ali no local onde ele está inserido, né? E aquilo vai bem e tal, e entra o dinheiro, pô, que legal, e o que a pessoa faz? Pega aquele dinheiro aí, troca de carro, compra uma casa e não faz realmente aquilo que ele precisa fazer no início do negócio, né? Quer se preocupar que em algum momento vai haver uma oscilação que é natural em todos os negócios. E aí quando vem o tempo ruim, né, o tempo das vacas magras, vamos dizer assim, já aplicou em outras coisas e o negócio acaba muitas vezes indo de mal a pior, até fechando. E aí tem a questão, né, de se entender a importância de aplicar corretamente os recursos e a parte tributária também, porque
a gente faz aqui um trabalho de consultoria tributária, de planejamento, até de recuperação tributária de impostos pagos indevidamente. E é um volume absurdo de pessoas pagando, de empresas pagando impostos errado, indevidamente. Muitas vezes menos, né? Mas também muitas vezes mais. E aplicando recursos ali em coisas desnecessárias, né? Muitas vezes a gente consegue ajudar aquele empresário que recupera através de compensação ou até de crédito financeiro mesmo. Mas como que a gente pode fazer? Porque na academia, na universidade, nós temos ali um grupo de alunos, né, presentes e que estão aprendendo. Mas como passar para a sociedade esse conhecimento? Como falei aqui, né, a OAB é muito presente aqui, tem sempre eventos, eu acho isso muito legal. Tem cada vez mais movimentos para que isso aconteça. A gente faz também um evento presencial aqui, que a gente busca educar, né, os empreendedores. Né? Em julho agora vamos fazer a 4ª edição. O evento se chama Jornada do Empreendedor. A gente traz gente de todas as áreas de atuação para poder ensinar. E a gente fala sobre a questão tributária, né? Sobre a importância do empresário conhecer um pouquinho, né? E estar sempre se relacionando com o seu contador, com o seu advogado. Mas como que a gente pode naturalmente fazer com que as pessoas aprendam, ou talvez não aprendam, mas tenham conhecimento sobre essa coisa tão importante que é vital, às vezes, para a manutenção dos seus negócios e das suas vidas? Você colocou aqui uma questão que é bastante complexa. O perfil do empreendedor brasileiro não é só região sudeste, baixa formação, mas eu não digo formação acadêmica, eu digo conhecimento de fazer um simples plano de negócio, de saber a simples função de um administrador, saber as obrigações daquela sociedade, se for unipessoal ou não, se for uma pessoa jurídica, ou mesmo se for um empresário individual. Eu costumo falar em sala, principalmente para os alunos agora de startups, é que os empreendedores, eles são empreendedores por necessidade, porque eles precisam fazer algo para ganhar dinheiro e não tem, às vezes, emprego formal. Então, eles vão se registrar como MEI, mas o que registra já tem algum conhecimento de que aquela atividade pode, de certa forma, o colocar no campo da formalidade. Mas boa parte dos empreendedores é aquela coisa de eu vou comprar 10 calças por 10, eu vou vender pelo dobro, vai ser meu lucro. Não tem uma visão de negócio, não tem um planejamento, não sabem as obrigações anuais de reunião, não sabe nada. Então, e não existe uma educação financeira nas escolas, não existe as pessoas somente no curso de graduação em Direito que talvez vão conhecer os direitos fundamentais e saber o que é a Constituição Federal. Isso é muito sério, porque você é formado com uma educação formal, pública ou privada, em que você não tem sequer conhecimento ou consciência de qual é a lei fundamental, o que rege o sistema do país em que você é formado, não se sabe nada. Diante disso, fazendo um recorte para a atividade empreendedora, atividade empresarial, e mais especificamente, porque tudo isso dá... poderíamos falar sobre vários aspectos até chegar ao ponto principal, mas eu vou direto ao ponto principal que você falou. Como é que a gente pode fazer para auxiliar esses empreendedores e empresários que a cada ano, a cada mês, a cada dia estão ou registrando ou iniciando a atividade empresarial e não tem uma orientação? E aí você falou, a OAB tem as suas palestras mais voltadas, e aí eu complemento para advogados e para classe, né? Não tem muito como fazer a função do Estado. Talvez o município ou os municípios e o Estado do Rio de Janeiro e outros tenham outros problemas e outros incêndios para pagar, e às vezes as feiras de empreendedorismo e o fomento da atividade que não seja pelo Sistema S, no caso Sebrae, que compõe o Sistema S, possa resolver. No plano da universidade, em parceria e pensando na aplicação disso na sociedade, a gente houve modificação do currículo do curso de Direito para incluir projetos de extensão, que é justamente onde a universidade vai trabalhar e vai
fazer e realizar projetos direcionados para a sociedade. Então, no currículo novo nosso, por exemplo, a partir do segundo período, os alunos fazem projetos e apresentam e trabalham com a sociedade. E interessante que os alunos do segundo período estão fazendo projetos de extensão de empreendedorismo e eles fazem feiras. Em Nova Iguaçu, no semestre passado, fizeram uma feira de empreendedorismo feminino. Em Duque de Caxias vai ser num sábado, não sei ainda o local, já vieram falar comigo, não sou a professora de projeto de extensão, mas eles fazem orientação para registro de MEI, fazem cartilhas. A própria pesquisa de iniciação científica, um aluno orientando, fez em coautoria, 3 livros, Compliance para empreendedores do município de Caxias, para contratar com a administração pública, regras de compliance, porque os editais acabam, ultimamente, de um tempo para cá, desde a lei de corrupção de 2013, exigindo que aqueles que vão contratar com a administração pública apresentem programas de compliance. E aí, como é que faz? Você exclui micro e pequenas empresas e empreendedores da possibilidade de prestar serviço ou contratar com a administração pública pelo simples fato de desconhecerem como fazer. E aí, quando fala em compliance, essa palavra já também é difícil, parece que é algo que ninguém sabe o que é, parece uma coisa que só para a sociedade anônima, como dizem. E aí, esse estado de coisas, disseminação de falta de informação, dizendo, isso não é para mim, acaba prejudicando que empresários, micro e pequenos empresários e empreendedores em geral possam desfrutar de todas as vantagens e possibilidades de editais, de negócios, não só com a administração pública, mas também em outras parcerias com outros empreendedores. A gente, no plano da universidade, tem os projetos de extensão. Essa aproximação com a OAB é bacana, mas acontece mais de estimular, capacitar, no caso da OAB Duque de Caxias, um trabalho fantástico, e viabilizar que estudantes e novos advogados tenham meios para exercer e se encaixar melhor na empregabilidade. Do ponto de vista da universidade, existem os projetos de extensão e várias ações. A gente tem recebido cada vez mais visitas de entes da administração observando esse movimento que dá resultado e as pessoas, a sociedade, o entorno. Uma das obrigações da universidade é melhorar o entorno, né? Então, a gente percebe essa mudança e essa melhora em relação aos arranjos produtivos locais, os clusters, né? Então, acho que no plano da universidade a gente tem essas ações e projetos de extensão e está sempre se renovando. A Unigran Rio sempre teve uma atuação aqui muito significativa na cidade, até no atendimento, né? A Unigran Rio sempre foi referência também, por exemplo, no curso de odontologia e o atendimento ali à população. Na época que eu cursei, né, direito, o núcleo de prática jurídica já atendia bastante gente ali da população. Sempre achei isso muito interessante e importante, e realmente é algo que a universidade ela transforma realmente o local onde ela está inserida, né? Isso é muito legal. Continua e, na verdade, precisa ser assim porque é uma obrigação. Quem não faz, não cumpre a sua missão enquanto instituição de ensino, enquanto universidade. Agora, a OAB também faz coisas bacanas. A Comissão de Direito Empresarial e a Comissão de Direito Tributário e Financeiro fazem feiras com empreendedores. Eu quero estar junto de vocês nisso aí. Vale a pena estar presente nesses eventos. Vale a pena, sim. Vou falar tanto com a Karina, que é de empresarial, e a Angélica, eu não falo doutora, né, mas doutora Karina, que é a presidente da Comissão de Direito Empresarial, e a doutora Angélica, minha presidente da Comissão de Direito Tributário e Financeiro. E a gente faz eventos conjuntos, e principalmente o empresarial está sempre ligado em trazer os empresários de Duque de Caxias, os empreendedores. Então, já quero até aproveitar e deixar um convite, então, para que vocês estejam com a gente na Jornada do Empreendedor, que é um evento que o nosso desejo é que esse evento seja realmente um marco na cidade. Tá? Agora, em julho, nós vamos fazer o evento para 400 pessoas aqui na Mansão do Duque. A intenção é que sejam 400 empreendedores que venham, né, que possam adquirir conhecimento. A gente faz... Não é um evento
com ingresso gratuito, até porque o custo também é muito elevado. Nós vamos ter a presença de um palestrante. São várias palestras durante o dia, né? Aquela parte do networking. E quem vai encerrar palestrando é o Diego Ribas, que foi jogador de futebol, tem uma carreira vitoriosa, jogou no Flamengo, é o último clube dele. E ele tem uma palestra muito legal sobre liderança, sobre gestão de pessoas, em que ele fala bastante ali. Eu fiquei realmente muito animado quando eu vi o conteúdo, né, que ele apresentou pra gente. Eu acho que vai ser muito importante. E acredito muito que pode ser uma oportunidade, inclusive, da OAB também estar presente, de repente botar um stand lá, né, e trazer um pouco também do conhecimento das comissões que atuam de uma maneira tão importante aqui na sociedade de Caxias. Tenho certeza que sim. Tanto a OAB, quem sabe a Unigran Rio de alguma forma, ou os alunos que trabalham com projetos de extensão. Eu acho que essa comunicação, essa aproximação, ela não é só bem-vinda como necessária, porque Muito é legal. isso. Alguns estão estudando para atuarem para esses que estão empreendendo, e esses que estão empreendendo precisam do auxílio e do conhecimento que esses que estão estudando podem dar. E a OAB está aqui nessa interseção, fazendo essa ponte, porque a empregabilidade, a capacitação dos alunos e profissionais é um dos objetivos da atuação da função dessa atual gestão. Ah, que legal. Poxa, eu fiquei muito feliz de todo esse papo que a gente bateu. Como eu te falei, né? O tempo passa rápido. E o nosso tempo está no finalzinho mesmo e realmente passou muito rápido. Foi São muito muitos bom. aspectos a falar. E eu nem olhei aqui o roteirinho que a gente tinha mais ou menos desenhado. Talvez eu fale muito, porque não, foi coisa de professora. Foi muito bom esse papo mesmo que a gente bateu aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu queria te pedir para você, uma fala final, né, uma mensagem, se você quiser, né, de se direcionar a alguém especialmente, ou a um público, fica à vontade para você poder falar um pouquinho. O recado que eu gostaria de deixar não se restringe a alunos do curso de Direito, né, a alunos da graduação em Direito, mas para a sociedade em geral. A nossa sociedade brasileira ainda é muito carente de conhecimento, de evolução social, enquanto humanização e reconhecimento do outro como igual. Nós temos muito a fazer e muito a trabalhar. Só que a gente não tem muito além, a gente não pode muito, a gente não pode mudar o mundo. O que a gente pode fazer? Vamos mudar a nossa sociedade local, vamos ajudar com o nosso trabalho e vamos atuar para melhorar esse mundo. Como é que a gente pode fazer isso? Pela advocacia, pela universidade, pelos conselhos regionais, no caso de contabilidade, pela contabilidade, trabalhando e fazendo, cumprindo a nossa missão. Então, eu convido a todos, seja pelo direito, seja pela educação, seja pela advocacia, seja pela contabilidade, vamos trabalhar juntos para um mundo melhor, com empreendedores, com pessoas, vamos fazer Caxias e para frente, o estado do Rio de Janeiro também. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Aline. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Foi muito bom esse bate-papo e espero que a gente possa estar junto outras vezes, em outros projetos, em outros episódios de podcast e fazendo coisas legais aqui que possam realmente ajudar a transformar o mundo, a ajudar as pessoas a mudarem mentalidades que possam estar atrasando a sociedade, enfim. Vamos trabalhar juntos aí, cada um fazendo a sua parte. Ao longo do tempo, eu descobri que essa coisa de querer mudar o mundo não dá muito certo, que a gente não tem esse poder todo. Mas cada coisa que a gente vai fazendo do que a gente pode, se todo mundo fizer assim, a gente vai longe. Sim. A sociedade melhora. Pequenas ações, né? A violência diminui, porque a educação diminui violência. O conhecimento faz com que os negócios e as empresas durem mais tempo, né? Porque a falência, boa parte das falências decorrem do desconhecimento, decorrem da falta de gestão que os contadores, a sua consultoria, os advogados poderiam auxiliar. No nosso pequeno universo, a gente pode mudar o mundo. Que legal, muito bom. Não tem como a gente nem falar mais nada. Essa mensagem foi maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Legal demais. Gente, foi muito bom estar aqui com a Aline Teodoro, nossa mais nova amiga e parceira de conhecimento aqui no Pode Contar. E muito obrigado por vocês estarem com a gente. Mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a Global Ops, a Megalus. E vamos em frente que tem muito mais coisas boas pra gente por aqui. Mais uma vez lembrar, a Jornada do Empreendedor vai acontecer no dia 20 de julho,
aqui em Duque de Caxias e vamos trabalhar para fazer um grande evento. Tamo junto, obrigado, valeu, fui!